Nosso estudo hoje é sobre o amor de Deus. Nós continuamos estudando os atributos comunicáveis de Deus. Aqueles atributos que Ele nos deu, Ele nos proporcionou. Nós possuímos, assim como Deus, o atributo do amor. Assim como o Senhor ama, nós também podemos amar. Hoje vamos estudar sobre o amor de Deus, que é, na verdade, também parte da bondade de Deus, né? A bondade do Senhor já foi vista de um modo geral, e agora a bondade do Senhor continuará sendo vista de uma forma mais específica, no caso de hoje, o amor de Deus. Nós lemos já hoje aqui no culto, esse que talvez seja um dos textos onde uma forte declaração a respeito do amor de Deus nos é enunciada. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a bondade de Deus é exercida para com os homens, assume o caráter mais elevado de amor. A bondade de Deus, quando exercida com toda a criação, né, com todos os seres criados ou objetos, com o próprio planeta, com os céus, com os astros. Então, quando Deus exerce a bondade dele sobre todas essas coisas, nós temos um grau da bondade de Deus alcançando tudo. Mas quando a bondade de Deus se afunila, ou vamos dizer assim, se restringe para com os homens, isso então assume um caráter maior, um caráter mais elevado, e nós chamamos isso então de amor. Lembrando o que nós já vimos, que o amor de Deus distingue-se de acordo com os objetos aos quais se limita. Lembra do texto que diz que Deus cuida dos pardais? Eles recebem os cuidados alimentares de Deus, apesar de não fazerem nada para isso. Eles não pegam sementes, não aram a terra, eles não fazem plantações, eles não fazem colheita, eles não guardam para o dia de amanhã, em pequenos celeiros ou depósitos. Não, nada disso. Os pássaros são alimentados por Deus. E Jesus disse, eles valem menos do que nós. Então, o amor de Deus distingue-se quando é direcionado para os pássaros, os pardais, por exemplo, e quando é direcionado a nós, os homens. Vai de acordo com o objeto que é alvo desse amor e o objeto que limita esse amor. Por isso que no slide anterior nós vimos ali que o amor de Deus pelos homens é uma forma elevada da bondade dele. O amor é uma forma elevada da bondade de Deus por nós. Bom, em distinção da bondade de Deus em geral, o que nós estávamos vendo em vários estudos até agora, distinguindo a bondade de Deus como vista amplamente, de modo geral, o amor de Deus pode ser definido como a perfeição de Deus, pela qual ele é movido eternamente a comunicar-se. Bom, essa é a definição principal do amor de Deus. A definição nos mostra que o amor distingue-se da bondade geral de Deus, que o amor é uma forma elevada
da manifestação da bondade de Deus e é dirigida aos homens. E é uma perfeição de Deus, como nós temos visto até agora, os atributos de Deus são suas perfeições, as perfeições do ser de Deus, que formam a natureza dele, que compõem o ser dele. Então, essa é uma perfeição de Deus, faz parte da natureza dele, o amor. E essa perfeição de Deus, essa parte da natureza dele, é aquilo que o move eternamente a comunicar-se. Talvez a maioria das pessoas espere uma definição diferente. Uma definição que fale, por exemplo, dos atos de Deus, do agir de Deus, da benevolência de Deus. A maioria de nós associa amor à benevolência, mas o amor está muito além da benevolência. A benevolência pode até ser um aspecto do amor de Deus, é um aspecto da bondade de Deus. A partir disso, observe, antes nós dissemos que o amor de Deus é uma perfeição dele que o move eternamente, ou seja, faz parte da sua essência constante, isso não teve começo, não aumentou em nenhum momento, não diminuiu em outro momento e não pode cessar em hora alguma. É um movimento eterno de Deus, no sentido de comunicar-se. A partir daquela definição, nós podemos dizer então que isso inclui complacência e deleite em seu objeto, com o desejo de posse e comunhão. Aí sim, nós podemos perceber a palavra amor como nós usamos com mais frequência. Porque quando Deus é complacente conosco, quando Deus, por exemplo, perdoa os nossos pecados, quando Deus assegura-nos proteção em meio a um transe agudo, uma dificuldade severa, uma circunstância destruidora, e a complacência dele nos cerca, o cuidado dele nos protege. Quando Deus tem deleite, satisfação, Deus sente prazer no relacionamento com seus filhos, como por exemplo, quando abençoa-nos e nós o louvamos, nós somos esse objeto do amor, né? E quando Deus tem por nós um desejo de posse, quando Ele diz que nós somos sua propriedade, quando a Escritura afirma que Deus é zeloso e até afirma que Ele tem ciúmes de nós, e quando Deus entra num relacionamento intenso e vivo conosco, dando-nos com Ele comunhão, permitindo-nos sermos amigos de Deus, como diz a Escritura, seus filhos, abençoados, protegidos, então nós começamos a entender melhor o que comumente nós chamamos de amor. Mas essa não pode ser a definição original de amor, não pode ser a definição primária de amor. A definição primária de amor tem que ser esta: é a perfeição de Deus pela qual Ele é movido eternamente a comunicar-se. A palavra comunicar aqui deve ser entendida muito além da verbalização de uma mensagem ou a escrita de uma mensagem. Nós usamos muito esse termo quando nós, por exemplo, queremos dar um aviso e alguém diz: olha, eu tenho uma comunicação para fazer, um aviso. Ou quando uma mensagem precisa ser enviada para alguém, nós chamamos um comunicado, e alguém cobra: você já comunicou com fulano sobre isso? Então você pode fazer uma comunicação de uma programação
você pode fazer a comunicação de um convite aos pais, por exemplo, para participarem da escola dominical domingo, no Dia dos Pais. A pessoa pode receber um comunicado da empresa prestadora de serviço de água, de energia, de internet, avisando que determinado dia ocorrerá um corte. Então, nós pensamos muito na comunicação como sendo o diálogo, a verbalização ou emissão de mensagens. Mas o termo comunicar aqui significa muito mais do que isso. É muito antes de apenas isso, é a comunicação no sentido de fazer alguma coisa comum. Tornar algo comum a duas partes. E é desse jeito, por exemplo, que podemos usar a palavra quando recebemos uma pessoa visitando a nossa cidade e nós vamos dar uma volta na cidade para mostrar a essa pessoa, Governador Valadares, e um dos lugares onde geralmente nós vamos é na Ilha dos Araújos. Damos uma volta na ilha, não é toda cidade que tem uma ilha habitada como nós temos, e nós, ao passarmos na ponte, nós podemos explicar para essa pessoa, olha, a única comunicação entre a ilha e o centro da cidade é esta ponte. Não há outra, ela é a única. Então, sendo assim, ela é a única comunicação, de modo que só se pode chegar na ilha por ela e só se pode sair da ilha por ela. Evidentemente, estamos falando de trânsito automotivo, né? Não estamos falando de barco ou coisas de navegação, como balsas ou coisas assim. Então, a palavra comunicar aí significa que o centro da cidade e a Ilha dos Araújos só podem ter uma com a outra alguma coisa em comum por meio da ponte. Então, comunicar é fazer duas coisas serem comuns. Quando eu dou um aviso de algo que você não sabe e eu sei, eu faço comum a você essa informação. Então, o amor de Deus é parte da natureza dele perfeita, é uma perfeição do ser dele, que o move, que o leva eternamente, como eu disse, sem ter um dia que começou a acontecer, sem ter um dia que isso possa acabar, sem ter um momento que isso aumenta muito e outro momento diminui tanto que pode quase se extinguir. Não, é um movimento eterno do ser de Deus, no sentido, esse movimento é no sentido de comunicar-se, de ter algo em comum. Nós vamos ver, inclusive, daqui a pouco, que o amor de Deus já existia bem antes da criação de todas as coisas. Então, é a partir disso que nós, então, depois que Deus é movido eternamente a se comunicar, e Ele, por exemplo, quando cria todas as coisas, é um movimento eterno do ser dele, da perfeição dele, do amor dele, comunicando-se. E a linguagem de Gênesis é até muito interessante, porque disse Deus e ouve, e viu Deus que isso era bom. Disse Deus várias vezes, e todas as vezes que ele disse ouve, e todas as vezes ele viu que era bom. É um ato de amor, é um ato de amor. A terra não precisava existir para que houvesse amor, os animais não precisavam existir para que houvesse amor, o homem não precisava existir para que houvesse amor. Pelo contrário, eles vieram, ou nós viemos, e todas as coisas a existir, porque o amor, antes de ser uma complacência, um deleite de Deus com o objeto do amor, ou um desejo de posse, de comunhão, já era o movimento eterno da natureza dele, de uma perfeição dele, que o leva eternamente a comunicar-se. Parece
complicado, precisa ser bem pensado, para que a gente não comece a tratar o amor de Deus como se fosse aquilo que está aprisionado no relacionamento dele conosco. Bom, o amor é um sentimento de Deus. Deus tem sentimentos. Eu achei por bem fugir um pouco aqui do Berkoff e buscar material em Rod, outro teólogo sistemático, porque esse é um aspecto importante que faltava em Berkoff e eu quis trazê-lo. Porque muitas pessoas não pensam no amor de Deus como um sentimento, porque há uma tentativa de se erguer uma ideia de que Deus não pode ter sentimentos, que não há sentimentos em Deus. Mas a nossa teologia afirma sim, há sentimentos em Deus, o amor é um sentimento de Deus. Alguns dizem que não há sentimentos em Deus, pois isso implicaria passividade ou suscetibilidade de impressão vinda de fora, o que se presume incompatível com a natureza absoluta de Deus. Para nós, os sentimentos são, na maioria das vezes, uma coisa problemática, porque os sentimentos, eles nos fazem, às vezes, na maioria das vezes, passivos. Vem uma atividade de fora e nós somos passivos ao recebê-la e sermos impactados por ela. Nós somos suscetíveis a elas. Então você se relaciona bem com uma pessoa, gosta dessa pessoa, acha que essa pessoa é um amigo, uma amiga sua, mas essa pessoa faz alguma coisa, ela age de um jeito, ela fala, por exemplo, com você, de um modo que perturba você. Ou seja, você é passivo aos sentimentos que são proporcionados a você. Aquele jeito de falar faz você reagir passivamente, ficando, por exemplo, aborrecido, triste, magoado. Então você amanhece alegre, super feliz, e ouve uma informação do seu melhor amigo ou da pessoa com quem você está dividindo alguma coisa e é importante essa jornada juntos, e você então fica triste, você é suscetível, sai da felicidade para a tristeza por causa de um sentimento. Então, as impressões vindas de fora causam impacto em nós. Se você chega num lugar, no salão social da igreja, domingo depois do culto, quando tem muitas pessoas se cumprimentando, se abraçando, conversando e tomando um lanchezinho, e você vê um pequeno grupo falando baixinho, muito de boca cerrada, e alguém dá uma olhada para você, e você então acha que estão falando de você, você então recebeu uma impressão que veio de fora. Você então fica suscetível, pode ficar sem graça de permanecer no ambiente, pode dar meia volta e sair, porque você foi não ativo nisso, mas passivo, recebeu. E algumas pessoas dizem que Deus não pode ter sentimentos, porque Ele é um ser de natureza perfeita e absoluta, Ele não pode receber impressões de fora, Ele não pode, vamos falar de um jeito mais direto, ficar impressionado com nada e ficar passivo. Nós, por exemplo, sermos ativos e Ele passivo, ou Ele ser suscetível, ter que mudar de rota, ou não saber o que fazer, que sentido tomar, estava de um jeito e agora está do outro. Então, muitos teólogos, muitas pessoas vão dizer, não, Deus não tem sentimentos são coisas limitadoras, mas nós, sim, cremos que Deus tem sentimentos. Por que que Deus
não é passivo, não sofre suscetibilidade, não recebe impressões de fora, porque o sentimento, por exemplo, do amor, não é de jeito nenhum o relacionamento de complacência e deleite dele conosco. Não é o desejo dele de posse e comunhão. Então quando Deus o busca, tem complacência de você quando você está perdido num caminho de dúvidas, de tribulação, e quando Deus quer tê-lo como filho, tomar posse de sua vida, manter comunhão com você, e você diz não, você diz, Deus não cuida de mim, ou Deus não me ama como eu gostaria de ser amado, isso então não é propriamente o amor. O amor é o desejo dele, a perfeição dele de mover-se para comunicar-se. Então, o amor nasce em Deus. E é nesse sentido que nós podemos, quando nós dizemos que Deus, o amor é uma perfeição de Deus pela qual ele é movido eternamente a comunicar-se, é nesse sentido que se pode dizer que Deus é amor. E não que ele tem amor para dar. E não que ele passou a amar. E não que ele deseja amar, mas ele é amor. É um sentimento original que está lá em Deus. Por isso que a definição de amor de Deus é a perfeição de Deus pela qual ele é movido eternamente a comunicar-se. Nós é que somos passivos e suscetíveis de impressão vinda de Deus para nós. Ou seja, todo o processo do amor sempre começa em Deus. E o próprio texto que nós lemos na liturgia e ao abrirmos o estudo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, dar o Filho unigênito é um processo secundário. O ato do amor é um processo secundário. O processo original, primário, é uma perfeição de Deus que faz parte da natureza dele e que o move a comunicar-se. E foi lá no ser dele que houve o amor. E foi por causa dessa perfeição dele, a partir disso, que ele enviou o seu Filho. Então, o amor se manifesta no ato dele enviar seu Filho, mas isso não é o amor em si, não é o amor na sua totalidade. O amor existe em Deus antes disso. 1 de João 4,10, nós já lemos aqui hoje no culto. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus nos impressiona, o amor de Deus é ativo e nos alcança como seres passivos na recepção do amor dele. O amor de Deus é a parte original, a primordial, onde tudo começa. E nós passamos a amar, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, dito isso até agora, essa é uma declaração importante. O amor já existia entre as pessoas da Trindade, até mesmo antes da criação, quando nada havia ainda. O amor já existia. É claro que ele tinha que existir. Ele é uma perfeição de Deus, ele é um atributo de Deus. Ainda que ele tenha comunicado isso para nós, antes de comunicar para nós, só havia nele. Era uma posse dele.
E foi por causa desse amor pré-existente à criação, ou que existia já como atributo de perfeição de Deus, antes de tudo existir, foi por causa desse movimento eterno de Deus, no sentido de comunicar-se, que ele então, nesse movimento, começa a obra da criação. João, capítulo 17, 24, Jesus fala assim, falando com o próprio Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque, preste atenção agora no que Jesus vai falar, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, o Pai já amava o Filho antes de qualquer coisa ter sido criada, antes dos fundamentos da criação, antes dos primeiros passos dados na criação. Então, não foi no dia que Deus enviou o seu Filho para nos salvar que o amor começou. Não foi no dia que Abraão foi chamado, preservado e abençoado que o amor começou a aparecer, ou crescer, ou desenvolver-se. O amor é uma perfeição de Deus. Deus nos ama por amor a si mesmo, ou para expressá-lo de outra forma, amando-nos, Ele ama a si mesmo. Ama também suas próprias virtudes, ama sua obra, ama seus dons, ou os dons da obra. Na verdade, isso existe em nós. Lembre-se que nós amamos porque esse é um atributo que Deus nos comunicou. Então, nós vamos, por exemplo, ver isso melhor dentro de um texto que está logo aqui a seguir, e aí poderemos explicar melhor isso aqui. Jesus disse, Mateus 5, 44 e 45, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Se o amor fosse fazer o bem para alguém, se o amor fosse ter necessariamente posse, deleite, comunhão com qualquer objeto, essa ordem dada a nós seria, no mínimo, ambígua e seria incompreensível ou até impossível. Como nós podemos amar os inimigos? Às vezes você não consegue ter complacência dele. Ele foi tão duro com você, ou ele te prejudicou tanto, que você não consegue ter complacência dele. Não há nenhum deleite seu com relação a ele. Pelo contrário, todas as vezes que você ouvir circunstancialmente, você tem comoções, tristezas, lembranças ruins dos problemas relacionais que você teve com o seu inimigo. E aí, você não tem muito desejo de comunhão com ele. Você pode até passar por ele e dizer boa tarde, boa noite, mas você não quer contar para ele sua alegria ou dividir com ele suas dores. Porque o amor não é isso. Isso decorre do amor. Nem sempre decorre, mas quase sempre vai nos crentes decorrer. Então a ordem é amar os inimigos. E isso, como há em Deus o amor e em nós também há, e Ele nos amou primeiro e nós passamos a amar como Ele ama, por causa do amor dEle por nós e a manifestação desse amor. Então o amor tem que ser um atributo nosso, tem que ser uma capacidade nossa de mover-nos
constantemente, sem barreiras, a nos comunicar, a criar coisas em comuns, fazer pontes, ligar uma parte à outra e fazer as duas ficarem comuns uma à outra. Por isso que a ordem é: amai os vossos inimigos. E o exemplo de Deus é dado, ó, o vosso Pai Celeste, disse Jesus, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Recentemente nós sofremos com as imagens lá do Rio Grande do Sul, com aquelas enchentes além da conta, uma catástrofe, e ela veio e atingiu todos os quintais religiosos, atingiu igrejas tradicionais e históricas da igreja romana, atingiu templos evangélicos históricos, atingiu comunidades pequenas, atingiu terreiros de umbanda, atingiu pessoas boas, boníssimas, de um caráter irreparável, e atingiu pessoas desonestas. A reconstrução está sendo feita para todos. A bênção da restauração, do cuidado de Deus está vindo sobre todos. Todos estão recebendo as providências necessárias para se restabelecerem. Porque o Pai Celeste, Ele faz nascer o seu sol, o sol é dele, hein? O seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Não houve uma torrente de águas destruidoras que derrubaram a casa do injusto e não atingiram ao mesmo tempo, ali na mesma rua, a casa do justo, pulando essa casa ou contornando essa casa. Então Deus, Ele trata a todos com a sua graça especial, com muitos cuidados, com uma providência que faz todas as coisas existirem e permanecerem, e isso vem do amor dele, porque ele ama quem é inimigo dele. Por isso nos é dito para amarmos os nossos inimigos. É uma compreensão superior do amor, que a partir do instante que você fica entendendo o amor como um ato, ou como uma circunstância, isso será apenas um sentimento final, ou um sentimento circunstancial. E o mundo seria terrível se as coisas fossem assim. E é por isso que muitas pessoas acham que são amadas e descobrem depois que não, porque pensam no amor como um monte de atos circunstanciais. É aquela esposa que pensa que o marido a ama porque deu flores para ela, é aquele esposo que pensa que a esposa o ama porque faz comida para ele todo dia, para usar bem a linguagem que está sendo dita por aí, de que a mulher tem que alimentar o homem. Então, você fica pensando no ato circunstancial, mas o amor está muito além disso. Em Deus e em nós. O amor deve ser uma característica, até, por que não dizer, é uma perfeição de Deus, mas algo que nós devemos buscar também perfeição em nós, no sentido de ser o desejo de movimentar-nos, fazer algo comum, alcançar alguma coisa. Então, a Escritura diz também, eu podia ter pegado o texto do Novo Testamento, no qual esse texto do Velho é usado como resumo, né, da segunda parte dos 10 mandamentos, ou como uma metade das duas grandes leis. Mas voltando lá onde Jesus buscou na fonte e onde os fariseus também usavam, Levítico 19:18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ao contrário, não faça isso, e ao invés disso, ame. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Deus, quando Ele abençoa todos nós e todos os homens, e providencia cuidados
para toda a criação, ele está amando a si mesmo. Como nós, quando não nos vingamos, nem guardamos ira contra o próximo, também estamos amando a nós mesmos. Isso pode ser melhor explicado no sentido de que, por exemplo, possa ocorrer na vida de alguém, na sua vida, um inimigo. Vamos usar a expressão que o Senhor está usando, ainda que algumas pessoas dizem assim, eu não tenho nenhum inimigo, eu sou uma pessoa sem inimigos, mas atravessa a rua para não passar perto de alguém, ou muda de corredor no supermercado para não cruzar com alguém, ou fala o tempo todo mal de alguém, com todo mundo que encontra. Então diz que não tem inimigo, mas age, evidentemente, na prática, como se de fato tivesse, ou de fato tem. Então, um inimigo se aproxima de você e pede ajuda a você. Especialmente se for a respeito de algo que você avisou, isso não vai dar certo, foi até a causa da inimizade. E aí, essa pessoa retorna e diz, eu preciso que você me socorra. E você diz, não. Quer saber de uma coisa? Bem feito para você. Eu estou mais rindo do que está acontecendo, e eu estou satisfeito com o que está acontecendo, porque eu avisei, você sabia, foi precavido por mim. Então eu não vou te ajudar. Quando nós fazemos uma coisa assim, nós não estamos amando a nós mesmos, porque nós estamos lutando contra uma preciosidade que nos compõe, que foi atribuída a nós por Deus, que é o amor. Nós estamos agindo diferentemente do Pai, ou de Deus, porque nós estamos agredindo a nós mesmos, porque nós estamos, quando falamos assim com uma pessoa, sendo maus, nós estamos sendo vingativos, nós estamos sendo superiores, arrogantes, e isso é um desamor a nós mesmos. É essa a lógica da Escritura, quando diz que o amor é uma composição do nosso ser, e não apenas um sentimento obtido de uma circunstância, de uma relação ou de uma ação. É algo que nasce em nós. Então veja como que o amor pode ser melhor definido. Deus ama os crentes com amor especial. Nós já vimos isso. Desde que iniciamos os estudos sobre a bondade de Deus, nós já vimos que o amor, a bondade de Deus e o amor dele são em graus diferentes. Essas coisas em Deus dependem do objeto com o qual o relacionamento é feito, da grandeza e do propósito. Então, quanto aos crentes, Deus ama com amor especial, dado que os vê como seus filhos espirituais em Cristo. E é aos crentes que ele se comunica no sentido mais rico e mais completo, com toda a plenitude da sua graça e misericórdia. Então observe que essa manifestação do amor, esta ação do amor, ela vai nos crentes manter aquela diferença que o amor mantém relacionado, dependendo do objeto, do propósito que esse objeto tem. Objeto aqui não é coisa, tá? Não é microfone, não é computador. Objeto aqui é a coisa que está fora, o alvo com o qual o sujeito se relaciona. É algo que pode ser nós, né? Cada um de nós pode ser objeto, alvo do amor de Deus. Veja o que João diz na primeira carta, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor. Então, amor tem grandeza. Amor tem grandeza. Mesmo o amor de Deus.
quando ele se manifesta. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, e a grandeza é tão grande que chega a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, tem esse título que o honra, que tem reconhecimento divino, o amor que você recebeu é maior do que o amor de quem não é filho de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Fica essa declaração final para mostrar quão grande pode ser o amor de Deus por nós. Bom, no próximo estudo, a bondade de Deus que se afunila, como nós vimos, se manifesta no amor. A bondade de Deus também se apresenta na sua graça, né? A graça de Deus para conosco é uma das formas da bondade dele para nós.